O som aí, tá tudo bem? Sim, sim. Tá gravando. Pessoal, bom, olha lá. Agora a gente vai trabalhar Gravando. a parte de gestão de legislação dentro da gestão, tá bom? Então, isso é importante para que nós conhecemos um pouquinho a legislação, para que a gente possa entender o dia a dia da escola. Mas antes de conhecer a LDB, vamos ver da onde ela se originou. O som tá muito ruim. Oi? O som tá muito ruim pra mim. Só pra mim? Tá tendo alguma coisa aí de interferência. Parece que tá tocando uma música. Parece. Tá um barulho estranho. E aí agora? Agora parou. Alguém aí? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Aí a gente agora vai começar a trabalhar essa questão da legislação dentro da nossa gestão. A LDB, ela tem origem na Constituição de 88. Vocês viram na aula passada, né, a educação nos textos constitucionais. Essa é a nossa 7ª Constituição. Tá? O Brasil, então, ele teve 6 constituições antes da de 88, e na 88, então, tem um momento específico da educação. Tá? Então, depois, se tiver alguma dúvida, pode mandar também a respeito do outro texto. Tá? Então, só lembrando, essa Constituição ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque foi pela primeira vez que teve um rol de direitos sociais dentro do texto constitucional. E ela também estabeleceu uma coisa que é bem importante, que é o chamado Estado Democrático de Direito. Vocês já escutaram bem essa palavra? Isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Já ouviram? O pessoal falando muito essa questão. O que é o Estado Democrático de Direito? Na verdade, é que a lei está sempre acima de todos. Ninguém está acima da lei. Tá? Por isso que fala Estado Democrático de Direito, ou seja, ninguém está acima da lei. Todos estão abaixo dela, sobre o guarda-chuva dela. E a Constituição de 88, então, tem esse nome aí, essa chamada Constituição Cidadã, por garantir direitos sociais que antes não estavam em outros textos constitucionais. Esses direitos sociais aparecem no artigo 6º da Constituição de 88. Lá no artigo 6º, olha que interessante lá. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Eu sublinhei a palavra alimentação porque ela foi colocada em 2010 pela Emenda Constitucional 64. Não existia até então essa palavra. Então, são direitos sociais, primeira vez que aparece dentro do texto constitucional. Então, a educação está lá, é um direito social. Por isso que ela tem todo um aparato, tem toda uma construção em cima dela. Né? Uma outra questão, coube a Constituição de 88 diminuir, e é aí que eu chamo para vocês, né, a condição de distanciamento entre as pessoas, socialmente e economicamente falando. Então, ela tem esse papel de promoção do quê? De justiça social. Então, quando você garante direitos sociais, né, coloca lá no texto, obriga todos os entes governamentais a ter que olhar para essas áreas e falar, vamos fazer políticas públicas para atender essas áreas. Entenderam? Então, a partir disso, você começa, então, a construir políticas sociais na área de educação, na área de saúde, na área de moradia, na área de alimentação e por aí vai. E então, qual o objetivo? De fazer justiça social. Fazer com que todos os brasileiros, moradores dentro do Brasil, também, não brasileiros, tenham direito assegurado. Diminuir as desigualdades através da condição de mobilidade social. O que é mobilidade social? Por exemplo, eu pertenço, vamos ali, a uma classe social, a classe C. Eu tenho condições, através desses direitos, né, a educação, a saúde, a
evoluir e a diminuir o distanciamento que eu tenho de outra classe, ou melhor, até passando para outra classe, né? Ou seja, de uma classe, vamos usar como critério classe D, consigo para C, para B. Então, esse é o intuito. Eu tenho um aparato de estrutura de políticas sociais, de políticas públicas, que me concedem a condição de evoluir, de passar de uma esfera para outra, tá? Essa é uma questão muito importante da nossa Constituição. Uma outra questão, né, a Constituição, ela tem dos artigos 205 a 214, ela vai falar lá estritamente sobre educação. E vocês vão perceber, quando vocês virem a LDB, que nós iremos repetir alguns trechos da Constituição. Então, alguns trechos da Constituição vão se repetir lá na nossa LDB em 1996. Ok? Então, alguns pontos a serem observados na Constituição de 88. Primeiro, definição da educação como um dever do Estado e da família. Isso aí, pessoal, a gente vai encontrar no artigo 4º da LDB. Como eu falei para vocês, né, na LDB vão se repetir alguns trechos da Constituição, aliás, todos os trechos da Constituição. E o artigo 4º da LDB vai falar justamente que a educação ela é um dever do Estado, com a questão com a família também tendo que trabalhar, né, tendo também essa obrigação. E depois ele descreve as obrigações da própria família. Outro, o desenvolvimento da pessoa, incluindo sua qualificação para o trabalho e seu preparo para o exercício da cidadania, como objetivo da educação formal. Vocês vão perceber que depois vai aparecer bonitinho lá para a gente as finalidades da educação. Tá? Daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Mas são 3 as finalidades da educação brasileira. Tá? Desenvolvimento global do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e o seu desenvolvimento para o mundo do trabalho. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho já isso. Tudo bem até aí? Tudo jóia? Tudo. Beleza. Bom, outro, gratuidade em toda a educação, em todas as etapas da educação brasileira. Isso também é importante, que ele vai gerar depois, dentro do texto constitucional e também da LDB, que em nenhum momento da educação pública brasileira, em nenhuma das etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, sendo estabelecimentos públicos oficiais de ensino, em nenhum momento poderá ser cobrado. Tá? A gente não pode fazer nenhum tipo de taxa. Olha, você vai pagar uma mensalidadezinha aqui para a minha escola, é uma escola pública, mas você pagar, não pode fazer isso, porque garante a gratuidade do ensino. Outro ponto, extensão da obrigatoriedade do ensino fundamental para todos que não tiveram na sua condição de idade própria. Ou seja, você consiga que todos ali atendem a condição de ter um ensino fundamental. Lembrando, esse texto de 88, a LDB depois ela é reformulada, tá? Então, a obrigatoriedade e a extensão, a universalização também do ensino médio, que vai aparecer daqui a pouquinho também. Olha lá, perspectiva da universalização do ensino médio. Então, naquele momento, em 88, estava preocupado. Primeiro, vamos dar um ensino fundamental para todo mundo, depois universalizar o ensino médio. Hoje, 2020, nós estamos preocupados com o quê? Universalizar a Thalia e a Sabrina lá. Mara. E nós estamos preocupados o quê? Em universalizar a educação, o ensino médio também. Tá? Competência do poder público para licenciar os seus alunos e também junto às famílias e cobrar delas a frequência à escola. Isso, nós estamos falando em 88, nós temos a Constituição, e em 89, 90, tem
o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está no finalzinho do material que eu mandei para vocês, que não vai dar para a gente ver nessa aula hoje, tá? Eu vou deixar para a próxima aula. Eu dividi essa aula em duas, tá bom? Porque em 40 minutos eu não ia conseguir falar. Não falo nada, né? Bom, uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é essa questão do regime de colaboração entre os sistemas de ensino. Deixa eu explicar para vocês. A Constituição de 88, ela tornou os municípios como entes federados autônomos. O que significa isso? Vamos lá. Até 88, os municípios, como eu até brinco, eu falo assim, ser prefeito até 88 era a melhor coisa que tinha. Você tinha lá preocupação com varrição, limpeza pública, iluminação pública, mas a educação e a saúde eram dos estados e da União. Era a prerrogativa deles. Os municípios muito pouco atuavam nessa área. Com a Constituição de 88, a Constituição transformou os municípios em entes federados autônomos. Consequentemente, fez com que os municípios começassem a ter responsabilidade em determinadas áreas que antes não tinha. E a educação e a saúde são essas áreas, uma dessas áreas, né? Ou seja, você tinha que agora começar a lidar com a educação, a travar um sistema de ensino e começar a responder por ela. Então, a partir da Constituição de 88 e depois na LDB você vai ver mais claramente, começa uma divisão de responsabilidades com relação à educação entre União, estados e municípios. Então, a União ela tem os seus afazeres, os estados também, os municípios os seus. Eu vou adiantar um pouquinho aqui agora, mas depois a gente volta a essa questão. Tá? A União ela tem que criar diretrizes nacionais de educação. Olha lá, BNCC, quem que criou? Governo Federal. Dar assistência técnica e financeira a estados e municípios. Repassar din-din e repassar tecnicamente também conhecimento para esses outros entes. Os estados serem responsáveis pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Desculpe, a União também é responsável pela educação superior. Tá? Aí vocês vão perguntar para mim, mas professor, USP, Unesp, Unicamp são universidades estaduais. Não é de responsabilidade do governo federal? Então, é que antes de 88, isso aí era aberto. Tá? Era aberto. Então, a FREA, por exemplo, ela é uma entidade municipal. Porque lá em 1969, o município achou por bem criar uma faculdade. Né? Então, nessa faculdade, que é mantida por uma fundação, FREA, né? Com dinheiro municipal, com uma parte do dinheiro municipal. Hoje, 2020, vamos imaginar que algum município fala assim, vamos abrir uma faculdade? Vamos montar uma fundação e abrir uma faculdade? Dificilmente alguém ia querer fazer um negócio desse. Dificilmente. Até porque a legislação ia travar. Conseguiria abrir uma faculdade, o ente municipal? Conseguiria, desde que ele garantisse todas as vagas da educação infantil, todas as vagas do ensino médio e todas as vagas do ensino fundamental. Ou seja, ele ia ter que percorrer um caminho aí bem tortuoso. E os municípios hoje brasileiros não têm nenhuma condição disso. Ok? Tudo bem? E o município, o que o município tinha que fazer? O município tem que cuidar da educação infantil e do ensino fundamental. Mas peraí, município e ensino fundamental, estado e ensino fundamental? Sim, eles podem entrar num acordo. Tá? Município, eu sou estado, eu trabalho no ensino fundamental 2, você trabalha no ensino fundamental 1, que é o que acontece em Avaré. O estado, eu quero cuidar do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, que acontece, por exemplo, em Paranapanema. Tá? Não tem problema, eles entram num acordo. Tudo bem? Então,
se tiverem alguma dúvida, alguém levanta a mãozinha aí ou fala que daí eu repito, tá? Joia? Bom, direito à educação com padrão de qualidade na oferta do ensino. Isso aí nós discutimos no bloco passado, né? Direito à educação com padrão de qualidade. O que seria essa qualidade? Né? Discutimos bastante um pouquinho no semestre passado, no bloco passado. Vinculação de receitas de impostos, né? E transferências de entes da federação para o MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Ou seja, começar a vincular receitas de impostos para a educação. Vai ter uma aula só sobre os recursos da educação, tá bom? Por isso que eu não vou me adiantar, mas olha, torna obrigatório determinados recursos, uma parte deles, para a educação. Tá? Tanto do ente federal, quanto do ente estadual, quanto do ente municipal. Beleza? Garantia de acesso ao ensino obrigatório como direito público subjetivo. A palavra direito público subjetivo, eu chamo atenção para vocês, tá? Porque essa palavra vai aparecer sempre quando nós falarmos que a educação ela é algo da pessoa. Direito público e subjetivo. Subjetivo significa da pessoa. Você, cada um de vocês tem direito à educação. Não é o seu pai, sua mãe, não é a sua família que tem o direito à educação. Tá? E essa interpretação depois vai aparecer na Constituição e depois na LDB, é o que vincula a obrigatoriedade de eu dar vagas, por exemplo, em creches para todo cidadão que vai lá e procura para o seu filho. Porque alega-se, olha, é o direito da criança, portanto, a educação é um direito público subjetivo. Bom, há outras coisas também. Uma coisa interessante é que dentro da própria Constituição, depois você tem no ECA, e também uma coisa que eu tirei para vocês, né, que é a lei mais recente com relação à LDB. Eu vou estar mandando para vocês depois lá na sala virtual do Google Classroom, eu vou estar mandando para vocês a LDB atualizada, tá? O que vocês vão fazer com essa LDB? Você pode imprimir para você pode guardar no seu computador, você pode deixar no seu celular, porque qualquer concurso que você for fazer, o que você fizer, vai cair LDB. Tá? Então, a última atualização dela foi de 3 de setembro de 2019 e um dos artigos que foi modificado foi o artigo 19, onde ele vai falar... Oi? Tudo bem aí? Alguém? Ele vai falar o seguinte, perdão, 19 não, o artigo 16, ele vai estar falando o seguinte, que a gente tem que avisar, né, as famílias com relação à questão do abandono da não frequência do aluno, Mas a gente vai ver mais para frente, porque isso é responsabilidade do gestor. Ele tem que avisar todos os entes. O ECA também vai estar reforçando. Bem? Bom, entrando diretamente na Constituição, vamos lá. Lembra, os artigos 205 a 214 vai falar sobre educação. Então, o artigo 205 até... Olha que pergunta para cair na... Olha que pergunta para cair na prova. Quais são as 3 finalidades da educação brasileira? Olha, acho que não vou dar essa pergunta. Será que eu vou? Brincadeira. Olha lá. Quais são as 3 finalidades da educação brasileira? O direito à educação. Espera aí que está aparecendo um trem aqui. O direito não tem mais limite. É o dever do Estado e da família, que vai ser promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando, olha lá, pleno desenvolvimento da pessoa, tá em azul, seu preparo para o exercício da cidadania, que está em verde, e sua qualificação para o trabalho.
Então, todas as políticas que, quando a gente pensar em educação, eu tenho que pensar assim, qual que é a finalidade da educação brasileira? Olha, eu tenho que desenvolver plenamente a pessoa. Eu tenho que prepará-la para o exercício da cidadania. E tenho que qualificá-la para o mundo do trabalho. Não é o mundo do emprego. Ah, então, professor, já que é para qualificar todo mundo do trabalho, vamos montar um monte de curso técnico e a galera vai se qualificar para algum trabalho. Não. Quando a gente fala preparar, qualificar para o mundo do trabalho, é preparar a pessoa, preparar eu, preparar você para qualquer trabalho. Porque a gente está falando, olha, gente, de habilidades e competências que são inerentes a qualquer função. Capacidade de resolver problema, criatividade, capacidade de trabalhar em grupo, comunicação, resiliência. Tá vendo? Isso aí não importa onde eu trabalho, qual emprego, qual função eu faça. Eu tenho alguma coisa que é necessária em qualquer uma das minhas funções, qualquer um dos meus empregos. Então, preparar para esse mundo do trabalho. Então, hoje, quando você busca um curso, é justamente preparando, ou visando que prepare você para essas habilidades e competências você as tenha para você sair bem em qualquer lugar, buscar estar sempre dentro do mundo do trabalho. Bom, o ensino começa a ser especificado a partir do artigo 206. Ele vai expor alguns itens norteadores, tá? Que são basicamente 13, tá? Que vai repetir lá no artigo 3º da LDB, vai falar sobre princípios e fins da educação nacional. Eu pensei alguns aqui, tá? Para não estender. Quando a gente for falar de LDB, a gente volta um pouquinho nisso. Mas olha lá, o inciso 1, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Eu brinquei, acesso e permanência, por quê? É o seguinte, não adianta eu dar somente as vagas. Eu tenho que criar condições para que a criança ou adolescente permaneça na escola. Então, olha isso aí, políticas públicas. Se a Constituição e depois a LDB manda eu dar condições de acesso e permanência para o meu aluno, eu tenho que pensar em estratégias e políticas públicas que garantam, primeiro, que ele acesse a escola. Então, tem a vaga, por exemplo. Segundo, que ele permaneça nela. Então, não adianta eu dar a vaga e ele mora lá a 10 quilômetros da escola. Todo dia ele vai e volta para a escola? A pé? Não. Transporte público, transporte escolar, transporte público, enfim. Ele acesse a escola. Alimentação, e assim vai. Tá? O 4, né, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, que eu já tinha comentado com vocês agora de pouco. Né? Todo estabelecimento público oficial de ensino é gratuito. Gratuito. Então, não posso... professor, eu sou diretor de uma escola, eu vou instituir aqui uma mensalidadezinha de R$10 aí para o pessoal colaborar com a escola. Isso tá um processo. Tá? A APM, que é a Associação de Pais e Mestres, a colaboração é espontânea. Tá? Então, ela é um órgão que a gente chama de unidade executora, grudado ali na escola, mas não é a escola. E ao contrário também, eu não posso chegar e falar, o APM está cobrando R$5 em cada pai. Não pode. Tá? Não posso fundar nenhuma ONG que cobra alguma coisa para a escola. Não existe isso. Tá? Por quê? Porque ela é mantida pelo poder público. Mantida e dirigida pelo poder público. Tá bom? O inciso 8º, o 8, né? O inciso 8 do artigo 16, ele vai falar o seguinte, sobre o piso salarial profissional nacional para professores da educação escolar pública. E, logicamente, depois sai a lei regulamentando esse piso, que a gente chama de lei do piso nacional do magistério. Então, tem uma lei que regulamenta, que fala, olha,
o piso nacional para professor para 40 horas semanais. Se não me engano, acho que agora é 2.100, alguma coisa assim, né? Então, é obrigatório no Brasil inteiro esse piso, tá bom? O parágrafo único desse artigo 206, ele vai falar o seguinte: a lei vai dispor, né, das categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação, gente. Isso daí é importante, tá? A LDB, depois, ela vai, a partir do seu artigo 64, 66, ela vai caracterizar quem são os profissionais da educação. Profissionais da educação: professores, supervisores, diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos. Esses são os profissionais da educação. Professor, e a merendeira, inspetor de aluno, a ADI? A gente chama de trabalhadores da educação, mas eles não fazem parte do quadro de magistério. Tá? Esse assunto dá muito pano para manga, principalmente aqui em Avaré, porque as ADIs, auxiliares de desenvolvimento infantil, acabam entrando dentro do universo da escola, né? E acabam entrando também dentro do plano de cargos e salários como sendo parte da educação. Sim, elas são trabalhadores da educação, tem o seu valor, lógico, pelo amor de Deus, mas pela LDB não fazem parte dos profissionais do magistério, tá bom? Teria que mudar, para depois a gente poder incluí-las como profissionais da educação. Por enquanto é isso que tem, tá joia? Mas a gente tem também uma aula específica de profissionais da educação, vai ficar um pouquinho mais para frente lá. Bom, o detalhamento do artigo 208, ele vai falar que muda, né? O ensino fundamental obrigatório agora se torna educação básica obrigatória e gratuita, né? Que até 2009 nós falamos de educação do ensino fundamental como obrigatório e gratuito, tá? Ou seja, de 7 a 14 anos, depois de 6 a 14 anos, que é o ensino fundamental de 9 anos. A partir de 2009, há uma mudança na legislação, falando, olha, não é mais só o ensino fundamental, para a educação básica toda. É de 4 a 17 anos. É uma parte da educação infantil, que começa na pré-escola, até o ensino médio. Consequentemente, isso faz com que outras coisas tenham que se mudar, porque daí a gente aumenta a extensão, o tempo da criança, da adolescente na escola. Progressiva universalização do ensino médio, já acabou de falar um pouquinho disso, e o inciso 3, ele fala o seguinte, que o atendimento educacional especializado tem que ser feito, olha a palavra grifada lá, preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente, não obrigatoriamente. Tá? Então, que a rede de ensino regular receba essas crianças que necessitam de atendimento educacional especializado, porém, não é obrigatório colocá-la. Eu tenho que colocá-la, pode ser numa instituição particular? Pode. Tá? A palavra preferencialmente, ela dá essa condição. Vou ter que dar uma olhadinha, não sei que hora que vai acabar aqui, se dá um troço aí, vocês seguram, tá? Daí eu paro dali onde a sala permitiu. Bom, educação infantil, creche, pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, então que aí são os centros de educação infantil, né? E outra alteração é aquele que estendeu os programas, não, né, os programas suplementares, né, de material, alimentação, para todo mundo, porque antes era só para o ensino fundamental. Como a educação básica se tornou obrigatória, então agora também crianças de educação infantil pré-escola, 4, 5 anos, e agora o ensino médio também. Tá? Belezinha? Bom, aparece no artigo 208, parágrafo 1º, ele vai aparecer lá, o acesso ao ensino público, né, obrigatório e gratuito, é o direito público subjetivo. Acabei de explicar para vocês. Público subjetivo é da pessoa. É um direito da pessoa, não é da mãe, não é da família.
Então, aquele negócio, vamos dar uma vaga em creche para as mães que trabalham. Não dá, porque é um direito de todos, independente se a mãe trabalha ou não, tá? Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa o quê? A responsabilidade do ente competente, da autoridade competente. Ou seja, creche não é obrigatório, como educação básica. Mas a partir do momento que um pai chega e fala, olha, eu quero uma vaga do meu filho numa creche pública, o ente público tem que dar um jeito. Porque senão, ele pode cair. Já tem frango recheado, hein? Tá? Ou seja, ele vai entrar aqui e ele pode ser responsabilizado por conta disso. O que aconteceu algum tempo atrás com alguns municípios, inclusive Avaré, de tomar multa. Né? O Ministério Público vinha em pau, multa no município porque não está oferecendo vaga para todo mundo. Isso ajudou bastante. E compete aí ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental e fazer as chamadas junto aos pais para que eles venham frequentar a escola. Sim, o artigo 209, olha, isso é interessante também, 209. Lembra na aula passada que eu mandei para vocês, falava o seguinte, você tinha os estadistas e os liberalistas. Não sei se alguém chegou a ver essa parte do material passado. Os estadistas falavam assim, a educação só pode ser pública. Não pode ter nenhum ente particular. Os liberais falam o seguinte, olha, pode sim. Desde que, então, seja regulamentado pelo Estado ou pelo poder público. Tá? Por quê? Cabe a mim decidir se eu quero pôr meu filho numa escola pública ou numa escola particular. Se eu tenho condições, eu posso pôr na particular. Mesmo que eu tenha condições, eu posso pôr na pública. Não importa. O liberalismo, ele fala assim, as liberdades individuais. Eu vou aonde eu acho que eu devo ir. Tá? Então, a partir disso, no artigo 209 da Constituição, ele fala o seguinte, o ensino é livre à iniciativa privada desde que algumas condições sejam obedecidas. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Perdão. Não significa que a escola particular, por ser particular, ela não precisa obedecer às normas como todo mundo obedece. Por exemplo, Base Nacional Comum Curricular. Questão de avaliação, questão de organização. Ela tem que obedecer às normas também que são comuns às escolas públicas, certo? E segundo, ela tem que ser autorizada e avaliada pelo poder público. Isso daí, o que vai acontecer? Uma escola de educação infantil, somente educação infantil, dentro de uma rede, dentro do município, ela obedece à Secretaria Municipal da Educação. Tá? Então, vocês, depois que se formarem aí no meio do ano, vocês falam assim, professor, vou abrir uma escola de educação infantil. Legal. Só educação infantil? Só educação infantil. Então, você tem que procurar a Secretaria Municipal de Educação, porque é ela que vai autorizar e vai avaliar se a sua escola pode abrir ou não. E pode funcionar. Professor, eu vou abrir uma escola, mas vai ter primeiro aninho de ensino fundamental. Então, você vai ter que ir aonde? Na diretoria de ensino. Porque o Estado, ele autoriza e avalia as escolas de ensino fundamental e ensino médio. E escolas de educação técnica também. Tá bom? Então, acaba tendo essa divisão. Bom, o artigo 210, eles vão falar sobre os conteúdos mínimos para o ensino fundamental serem fixados, né? De maneira a assegurar uma formação básica comum. Olha lá, artigo 210 da Constituição já fala sobre a BNCC. Ó, lá em 1988, a BNCC surge nesse momento, ó. Uma formação básica comum a todos. E uma parte diversificada respeitando as características regionais. Certo? Então, a BNCC já aparece no artigo 210 da Constituição.
Artigo 211 vai falar sobre o federalismo, que eu já expliquei para vocês, né, um pouquinho. Né? Você vai ter União, Estados e municípios como entes federados autônomos. E eles, então, vão falar o seguinte, cada um vai ter uma competência dentro da área de educação. Eles são competências concorrentes. Como assim competências concorrentes, professor? É o seguinte, todos os três vão trabalhar na área de educação, concorrentes. Porém, eles vão trabalhar de uma forma cooperativa. Cada um vai dividir a educação, vai ser dividido, cada um vai ter o seu fardo, tá? E aí dá para a gente viver em comum acordo. Então vamos lá. Municípios, educação, ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental. Estados, ensino fundamental e ensino médio, podendo estados e municípios entrar em um acordo, que eu já expliquei para vocês, né? E a União, educação superior, e dar subsídios, dar condições para estados e municípios com um aparato técnico e financeiro. Tá? Então, dividiu-se aí a educação mais ou menos dessa maneira. Mais ou menos não, dessa maneira. Tudo bem? Bom, a União, ainda dentro do artigo 211, o parágrafo 1º, a União ela vai ter que trabalhar de uma forma que ela consiga redistribuir e suplementar caso estados e municípios não consigam atingir a sua condição para pagar, para financiar a educação. Então, vamos pegar lá um exemplo. O município, lá tem um determinado município ou estado, ele não consegue complementar a educação no mínimo que se exige por lei. A União vai lá e suplementa. O Fundeb é uma característica de política pública de redistribuição de dinheiro para a educação. Tá? Então, a União ela vai redistribuir, vai falar, olha, Laís, Atalanta, Eduardo, Maria Tereza, Alessandra, ó, tá aqui, dinheiro para cada uma de vocês. Vamos pensar que vocês são tudo minhas filhas aí, e eu sou o pai que eu estou distribuindo a mesada para vocês. Então, Laís está aqui, Atalanta está aqui, Eduardo está aqui, Maria Tereza, Alessandra, cada uma de vocês recebe um X. Igual? Não. Vai depender muito da condição de cada um. Pode ser que eu precise suplementar algumas de vocês, porque mesmo eu dando aquela mesada, o dinheiro não é suficiente. Tá? Tudo bem? Mas a gente vai ter uma aula só sobre recursos da educação e aí eu explico como é o processo de redistribuição do Fundeb. Tudo jóia? Bom, estamos quase acabando, gente. Os municípios, então, atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil e os estados prioritariamente no ensino fundamental e médio. O artigo 212, ele vai dividir a responsabilidade da aplicação financeira. Isso aí sempre o pessoal gosta de botar umas perguntas dessa em prova, em concurso, a respeito da distribuição do dinheiro, da obrigatoriedade de se colocar dinheiro na educação. Então, vamos lá. A União, ela não pode nunca menos de uma determinada receita de impostos aplicar nunca menos de 18% daquela receita de impostos em educação. Compreenderam? Estados e municípios, de uma cesta de impostos deles, que depois a gente vai ver com calma, nunca menos que 25%. Tá? Então, o município de Avaré não pode aplicar 24,5%. Tem que ser 25%. O senhor pode aplicar 27%? Pode. Tá? Segundo, o Estado de São Paulo, a Constituição estadual, né? Então, a Constituição do Estado de São Paulo, ela fala assim, que o Estado de São Paulo não pode aplicar nunca menos que 30%. Bom, se o município de Avaré quiser, na sua lei orgânica, falar assim, olha, o município de Avaré vai dar um exemplo. Perdão. Não vai aplicar 30%, 35% de educação de uma cesta de impostos. Pode? Pode.
O município pode, desde que ele não fira a legislação, ou seja, desde que ele fala assim, o município de Avaré vai aplicar 23% na educação. Pode? Não, não pode, porque ele vai estar ferindo uma lei que é maior, que é, no caso, a Constituição. Bom, outros pontos importantes, que é os artigos 4º, 5º e 6º, parágrafos, né? Eles vão falar sobre o financiamento de programas de suplementação que estão previstos lá no artigo 208. Alimentação, transporte, a questão do material didático. Quando eu falo material didático, estou falando do livro, tá? Programa Nacional do Livro Didático. Não estou falando de estojo, de lápis, não estou falando nada disso. Tá bom? E estamos terminando aqui, nosso último slide. Não chorem, por favor, calma. Precisamos começar a chorar. Tá? O artigo 213 vai falar o seguinte: trata do recursos públicos para escolas, que a gente vai ver mais para frente, que não são necessariamente públicas. Tá? São escolas de cunho particular, porém que têm algumas características que são filantrópicas, confessionais e comunitárias. Aí eu vou explicar para vocês melhor o que significa essas três. O poder público pode financiar essas escolas, tá? Conforme for ali a condição. Mas aí a gente vai conseguir explicar melhor. E o artigo 214, finalizando o texto educacional na Constituição, ele vai falar justamente da questão da construção de um Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, que é uma lei decenal, ou seja, de 10 em 10 anos ela tem que ser modificada. Tá? O primeiro Plano Nacional de Educação, nós estamos falando, aparece na Constituição em 88. Nosso primeiro Plano de Educação, Nacional de Educação, acontece em 2001. Ou seja, depois de 10 anos seria 2011. Porém, não aconteceu em 2011, aconteceu em 2014. Então, a nossa próxima revisão será em 2024, daqui a 4 anos. Tá? Então, o município também tem uma lei decenal de educação, um plano municipal de educação. Tá? Vou ver se eu acho alguns exemplares para levar para vocês para mostrar. Foi aprovado em 2015, então seria 2025 uma reformulação. Tá bom? Mas aí a gente vai colocando. A próxima aula, pessoal, eu agendei, não sei se vocês viram, para terça-feira no mesmo horário. Tá bom para vocês? Sim. Tá. Então, daí tá lá avisadinho, bonitinho, a gente vai recolocando. E aí eu vou falar só sobre a parte que fala da questão do conselho tutelar, do ECA, tá bom? A educação lá no ECA, certo? E aí, as próximas aulas a gente vai entrar na LDB como um todo, certo? Então, como olhar de gestor, né? O que eu preciso saber ali da LDB, gente? Por quê? Diretor de escola, supervisor de escola, é o livro que ele dorme abraçado. Professor. Oi. Só uma coisa, eu acho assim, se você mandar pra gente um material primeiro, fica mais fácil da gente ir acompanhando conforme as suas explicações, porque a gente não consegue enxergar direito no slide. Mas se a gente tiver ou que imprimir ou no computador, pra gente ir te acompanhando, fica mais fácil para fazer anotação, sabe? A hora que chega no... Esse material eu mandei já ontem. Lá no Google Classroom. Sim. Inclusive, da próxima aula também está lá. A da próxima aula já está lá? Já, porque ele é um arquivo só. Eu que dividi aqui por conta do tempo que eu tinha. Ah, tá. Entendeu? Aí, o próximo material da aula de quarta-feira, ou até possivelmente da próxima terça, eu já mando para vocês antes que ele está pronto. Eu fiz algumas mudanças lá, mas eu já deixei pronto. Certo? Gostaram? Foi bom assim? Sim! Hã? Sim? Sim. Top show. Então tá bom, gente. Tivemos aula. Oi? Tivemos aula. Sim. Vamos... Nesse momento, né,
de mudanças. Talvez a gente consiga mudar pós-pandemia, a gente consiga aí colocar na cabeça das pessoas a importância de ter uma plataforma, porque não é questão de EAD, é uma questão de ensino híbrido, tá? Uma parte online, uma parte presencial. A gente conseguiria fazer muito mais coisas a partir disso. O Classroom, né, a gente vai manter. Tem muita coisinha lá que eu posso passar para vocês que é muito mais fácil do que o próprio e-mail. Tá? Eu já posso colocar ali uma atividadezinha para vocês responderem. Já ajuda até como uma forma melhor para a gente estar avaliando. Tá? E mantendo, né? Posso colocar vídeos, não só que eu produzo, mas também que tenha vínculo para vocês assistirem como forma complementar. Então, são coisas que às vezes a gente tem que parar agora, vendo uma crise, o que a gente pode fazer para melhorar. Não tem como reunir todos os professores e os coordenadores e conversar sobre isso, porque a gente não tem acesso a eles. Parece que a gente fala, eles não escutam. Olha, nesse momento, a gente não está conseguindo reunir, né? Mas eu vou estar falando da nossa experiência hoje, porque também tem alunos em outros cursos que talvez não consigam aí acessar. É uma questão da gente, de mudança de cultura. Tenham paciência. E é uma questão também de mudança de cultura, de como a gente vai organizar, tá? Às vezes demora um pouquinho para um, para outro, mas aos poucos vai se ajeitando. E espero que em breve a gente esteja já presencial, aí a gente já consegue organizar, deixar as pessoas mais entendidas das ferramentas, né? Os próprios alunos. Eu tenho outras salas, né? O aluno não consegue, por exemplo, mandar atividade e dar como devolutiva para mim, entendeu? Aí eu fico com ele no celular, faz assim, assado, e o cara não consegue. Então, se a gente conseguisse já ir preparando, desde o primeiro ano, primeiro termo, depois fica fácil. Mas, gente, calma, o momento agora pede para que a gente repense, reflita, tá? Não adianta entrar de bota em cima da galera, cada um vai reagir à sua maneira, nesse primeiro momento. E depois, a gente senta, a instituição daí começa a coordenar as ações, porque por enquanto as ações são assim, individuais de cada professor. Tá? Mas não é demérito de ninguém, isso que eu quero que vocês entendam. Cada um vai com os recursos, com o conhecimento que tem, enfim, isso é normal. Né? Eu, por exemplo, tenho mais facilidade de comunicar com vocês do que com outras salas. Característica. Então, a gente vai, mas acho que agora a gente vai conseguir falar uma conversa, uma discussão, né? Modos diferentes de trabalho, certo? Gostei muito, obrigado, tá? Pela paciência de vocês. Nós que agradece. Oi? Nós que agradece. Terça, então? Sim. Top. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. Sai isso daqui, gente. Só sair.